Olá, alunos, vamos iniciar o nosso volume 3 do nosso plano de estudo tutorado, terceiro ano. Então, nós temos muitas novidades nesse terceiro volume para mergulharmos na filosofia, nesta arte de pensar, amadurecermos as ideias em várias questões e principalmente para quem está fazendo o Enem aí, é importante estudar esses temas, tanto em questão de redação como nas questões de filosofia e várias outras. Quando você estuda filosofia, ela te ajuda a você interpretar várias outras questões em todas as outras áreas, porque a filosofia é a arte do pensamento, a desenvolver na redação. E principalmente na segunda parte desse vídeo nós temos aí a análise de uma questão do Enem, que é importante para você perceber algumas estratégias, relembrar alguns temas também para isso. Nesta semana 1, nós temos a temática, que é a base das ideias políticas que nós temos no Ocidente, da teoria de Platão e Aristóteles. Platão, que foi o mestre de Aristóteles. Ambos têm visões diferentes do modo de construir a cidade, da participação individual e coletiva. Platão considerado um pouco mais idealista, utópico, e Aristóteles mais realista, mas ambos têm as suas características que são importantes da gente analisar e perceber como importante no nosso contexto. Esses filósofos, então, pensaram as bases filosóficas das relações de poder de seu tempo, tiveram muitas experimentações de vários tipos de regimes, e o fundamento dessas relações políticas, tanto do ponto de vista macro, que são os governos, quanto do ponto de vista micro, que são as relações interpessoais nossas, então a gente tem que ter como reflexão essa base histórica, filosófica, nossa ocidental, para entendermos até mesmo o contexto de hoje. E são temáticas, as teorias políticas, tanto de Platão como Aristóteles, lembrando que Platão é o apelido, o nome dele era mesmo Aristóteles, cai muito no Enem, sempre aparece, e é bom a gente ter essa base aí filosófica desses temas em relação à política. A teoria política de Platão, Platão tem como base a obra República, citada aqui, mas tem outra obra também chamada de Leis. É uma obra, a República é uma obra clássica na filosofia, muito lembrada pela alegoria da caverna, que sempre aparece. Platão, ele viveu numa época aí que, vamos dizer, que teve uma agitação política muito grande. Ele preocupou muito com a reforma do Estado, experimentou tanto um governo tirano, de uma tirania muito dura, e depois também a democracia sempre foi, mas ele sempre foi favorável mesmo à aristocracia, porque ele era de família aristocrática. O que quer dizer isso? Um governo dos melhores, dos bons, nós vamos dizer assim que tanto Platão como Aristóteles defendem mais essa ideia da aristocracia. Platão, ele explica que o indivíduo, assim, dentro dessa concepção dele da filosofia de vida em relação tanto ao mundo como principalmente em relação ao pensamento humano, o indivíduo teria três almas, né? Seria uma alma chamada de concupiscência, que é a alma que a gente fala muito do pecado, né? Porque é a alma das sensações, e é a alma irascível e a alma racional. Essas três almas estão ligadas aos tipos de indivíduo que nós temos dentro da cidade, que faz uma analogia aí com um tipo de pessoa. Até eu pus uma imagem aqui, uma figurinha para a gente entender. Então, aqueles que usam mais da razão, que representa até mesmo a parte nossa da cabeça, né, são os governantes. Então, aquele que utiliza muito da razão, que são os responsáveis pelo governo da cidade.
Já aqueles que têm muito a ira, né, que têm muita energia, muita vontade e que representa a parte do nosso peito, que é a fortaleza, são os guerreiros, os soldados, aqueles que guardam, que lutam pela cidade. E os trabalhadores, essa parte da concupiscência, são aqueles que agem muito pelo sentido, que representa a barriga, né? Sempre tem o centro deles é o apetite, a vontade, que representa também o valor da temperança. São os artesãos, os comerciantes. E é interessante observar que conforme você cultiva, tem toda uma pedagogia da educação de Platão, que está em vista disso. A justiça na cidade dependeria do equilíbrio entre esses três grupos sociais, ou seja, cada qual cumprindo a sua função conforme a sua alma. Então é como se fosse, você tem a vocação para atender a isso, uma vez que trata de aspectos necessários à vida da cidade, da Constituição. O filósofo ele propõe um modelo educativo que possibilitaria a todos os indivíduos igual acesso à educação, independentemente do grupo social a que pertencesse por nascimento. Então, independente do grupo social que você está, a pedagogia que é constituída pela filosofia de Platão constitui aí um caminho para todos se descobrir qual que é a sua tendência, né? Dizemos, portanto, que a concepção política de Platão é aristocrática, pois supõe que a grande massa de pessoas é incapaz de dirigir a cidade. Apenas uma pequena parcela de sábios está apta a exercer o poder político. Platão era de família aristocrática, por isso que essa ideia de uma aristocracia do espírito, né, até mesmo justifica aí a posição que ele tem em relação ali quando a gente estuda a alegoria da caverna, aqueles que estão lá, que agem só pela sombra, e aqueles que procuram sair, que são os verdadeiros filósofos. Tanto tem toda uma caminhada aí pedagógica. A gente tem que pensar que os homens comuns, eles são muitas vezes vítimas do conhecimento imperfeito, da opinião, da doxa, né? A pessoa que busca só opinião, que age pela barriga, pelos instintos, apenas, que usa um pouco da razão, então tem que ser. Só que é muito deturpado durante a história essa ideia, né? Então quem usa da razão, quem governa, então pode usufruir, aproveitar, fazer o que quer daqueles que são vítimas desse conhecimento imperfeito? Não, por isso que tem a harmonia, né? As pessoas que direcionam, que vivenciam. Então, por isso que na justiça, na ideia de justiça de Aristóteles, de Platão, cada pessoa exerce a sua função para que haja uma harmonia na cidade. E exercer uma função não quer dizer que você vai dominar, vai explorar, vai acabar com aqueles que têm certas funções, né? Então, é um tipo de pensamento idealista, ao mesmo tempo hierárquico, no modo de ver, mas é um modo de olhar também que é aqueles que buscam o saber, o verdadeiro saber, a episteme, né, tem que estar em vista de condicionar a todos os habitantes da cidade a explorar bem a sua função para que a cidade possa crescer e se tornar uma fortaleza ou um lugar de paz, de felicidade. Esta é a base que pode ser interpretada muito, pode tirar muitos elementos para interpretar, para pensar a Constituição. E se a gente pensar como a gente enxerga as empresas, como nós enxergamos o modo hierárquico da cidade, das funções, tem muita base, então, na filosofia de Platão. Mas é claro que falta é a justiça, a harmonia, que é um desequilíbrio muito grande quando a gente pensa em classes sociais ou em classes, cada um exercendo as suas funções. Então, aquele que é governante e aquele que é trabalhador, que é operário, não quer dizer que um é mais que o outro.
ele está exercendo a função que condiz com a sua alma, né? O que a gente diria hoje condiz com a sua vocação. A teoria política de Aristóteles, então lembrando Aristóteles, que é mais realístico e prático, então ele critica seu mestre, Platão, que é mais idealista, e ele recusa esse autoritarismo da utopia platônica, chamado nesse sentido, pois considera ela impraticável, né? E até inumana, muito difícil de se chegar. O ser humano é, por natureza, um ser social para Aristóteles, é um ser político, é um animal político, e a organização social adequada à natureza humana é a polis, a cidade, que ela encontra entre as realidades que existem naturalmente. Então, e o homem é, por natureza, esse animal político. O homem tem que respeitar a importância do todo. Claro que tem essa ideia dentro do seu livro político, o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. E um elemento importantíssimo na filosofia de Aristóteles é a ética. A ética ela está junto com a política. São irmãs. A ética dirige-se ao bem individual. Então, cada um busca a felicidade e é na política, quando se volta para o bem comum, que constitui aí o bem-estar pessoal também, que é necessário para o pessoal. Então, o individual está ligado ao coletivo. Então, a ética e a política, elas caminham junto. E a tarefa da política é investigar, descobrir quais que são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar essa felicidade coletiva. Trata-se, portanto, de investigar a constituição da cidade. A filosofia prática, então, de Aristóteles, a gente pode ver que é a vivência da ética junto com a política. Uma felicidade individual e uma felicidade coletiva. O homem, quanto mais justo consigo, mais justo com a sua natureza, quanto mais ele se desenvolve na vida de forma ética, no cuidado de si com o mundo, mais ele é feliz. E a política é o coletivo. Quanto mais ele está bem consigo, mais ele também vai estar bem ele vai contribuir com o todo. Mas é claro que o todo, esse que precede as partes. Então, quando você cuida do todo, você tem que cuidar, consequentemente, de você também. Diante das duas visões que nós temos aí, hoje a gente percebe que muitas questões que nós temos na nossa sociedade ocidental, a gente tem a base lá nesses dois grandes personagens, dois grandes clássicos da filosofia clássica, né? Da filosofia antiga grega, que está baseada aí na nossa Constituição ocidental, que tem a base. É claro que depois vão vir os modernos que vão contribuir mais ainda. Mas a gente pode perceber elementos aí que fazem parte. Uma coisa que hoje há uma necessidade muito grande de politização. Politização é você ter consciência política. Nós brasileiros, a gente está acostumado muito a odiar a política por causa das questões práticas que a gente vê. Mas é importante a gente buscar melhores conhecimentos para superar essa onda de fake news que nós temos aí. A atividade dessa semana nos ajuda a compreender melhor sobre a temática, que é importantíssima, principalmente para quem está preparando para o Enem. A número 1 aí, para você perceber esse animal político de Aristóteles. A número 2 tem uma tirinha, que você vai relacionar com a teoria política de Platão. E a número 3, sobre a concepção política de justiça, nessa cidade ideal de Platão, que está baseado lá na obra dele, A República, uma questão fechada, né? Então, muito tranquilo. A gente espera que vocês possam fazer uma boa leitura do texto. Eu dei uma síntese aqui, colocando outros elementos que completam. E depois a gente pode estar discutindo em aula sobre esses elementos também, contribuindo, ampliando um pouco. E não deixe de ver a segunda parte, para quem está preparando aí para o Enem, para ver a análise de uma questão importantíssima de Immanuel Kant. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Na segunda parte do nosso vídeo,
Como de costume, em todo vídeo a gente coloca uma questão do Enem, de filosofia, para aqueles que estão preparando para o Enem, para se adaptarem a certas estratégias, ou até mesmo a gente vê certos assuntos que diz respeito aí ao contexto filosófico, em especial no sentido de aprender a interpretar e está percebendo elementos que podem ajudar em outras questões também, até mesmo interdisciplinares. Então nós vamos ver neste vídeo da semana 1 uma questão relacionada lá a 2020, que caiu em 2020, é uma questão de Immanuel Kant, da filosofia moderna, sobre o filósofo alemão, Immanuel Kant. Então é uma questão pequena, mas muito difícil, porque a filosofia do Kant sempre é difícil para aqueles que não estão acostumados com a filosofia, com o discurso filosófico, em especial as filosofias modernas. Elas têm um discurso bem abstrato, científico, bem puro da filosofia, com bastante termos. Mas é bom a gente passar por ela para ver os elementos importantes da filosofia de Kant. Talvez a gente não entre em tantos detalhes, mas em linha geral, para quando aparecer qualquer questão de Kant, que sempre aparece, da filosofia de Kant, sempre aparece nos Enems, praticamente em todas as edições que a gente vê desde quando começou a cair questões de filosofia. Mas é importante ver, traçar essas linhas gerais. A gente tem várias obras de Kant, as três principais ou importantes, mais conhecidas, que são as chamadas três críticas que ele faz. A crítica ao conhecimento, que está na área da teoria do conhecimento, a obra da Crítica da Razão Pura, de 1781, a Crítica da Razão Prática, que diz respeito a essa questão, que até aparece aqui na citação da questão, você já consegue perceber que é uma questão sobre ética e moral, porque a obra trata sobre o agir moral. E quando for sobre a obra crítica do juízo, juízo é em relação ao belo, o que é o belo, é uma questão de estética, e é importante perceber que Kant está aí posteriormente, as duas correntes filosóficas, racionalismo e empirismo, ele faz uma síntese, valorizando a razão e ao mesmo tempo os sentidos, e universalizando certas tendências da filosofia. Na sua filosofia nós vamos perceber isso. Vamos ler aqui aquilo que é o texto, vamos dizer, bem pequeno, pode ver, mas não tão simples de entender, fora do contexto do entendimento das linhas gerais da filosofia do Kant. Então, quando a gente lê, sem nunca ter estudado Kant, fica muito... o jovem pode ser que ali ele desanime rápido e chute. Mas por isso que é bom ver sempre algo, uma linha geral, algum fio condutor da filosofia dele. Então lá, ó, princípios práticos são subjetivos. Tudo que a gente fala de subjetivos, nós estamos falando sobre a interpretação humana. Então, os princípios práticos, as questões da vida prática, princípios estão ligados à ética, moral, questões de o agir prático do dia a dia moralmente são subjetivos, são interpretações. Ou máximas, que são aquelas referências que a gente tem de pensamento. Quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira, só para a sua vontade. São, por outro lado, objetivos quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural. Então, ele é de interpretação pessoal quando é considerado verdadeiro ali segundo a vontade do ser humano. Mas ele é objetivo
quando é válido para a vontade de todos. Quando é algo particular, ele interpreta da maneira dele. Mas quando ele está na relação com todos, então se torna algo objetivo, ou se torna um valor universal, racional. Então nós vamos ver ali, antes de perceber as alternativas que nós temos, é bom conhecer então um pouco da filosofia de Kant em relação à ética. Lembrando que o Kant ele é um filósofo moderno, de 1724, que teve bastante relevância na história da filosofia, escrevendo sobre epistemologia, o conhecimento, que é a primeira obra, a ética, que é a segunda, razão prática, e a estética, que é a crítica do juízo. Sua contribuição em ética, fundamentos dos direitos humanos, se opõe radicalmente ao utilitarismo. Essa questão até vai aparecer alternativas sobre isso. Utilitarismo, aquilo que tem utilidade, quando tem uma finalidade, quando tem um interesse particular. Kant vai dizer, vai se opor a isso. Muitas vezes a gente tem que ser ético, não por utilidade ou por uma particularidade, mas pelo dever, pelo imperativo categórico que nós vamos ver. Kant propõe para a questão de direitos e deveres humanos um fundamento diferente para a época. Então ele vai colocar de forma de oposição ao que a época pedia, né? Ele parte da ideia de que somos seres racionais, merecedores de dignidade e respeito. Então, nós somos seres de razão. A moral não está fundamentada no aumento da felicidade ou por qualquer outro tipo de consequência, finalidade. Então, para Kant, a moral é algo que não pode ser condicionada segundo a gente ser mais ou menos feliz. Ela vai ser como um dever, ele vai dizer, né? E não é por uma finalidade, eu vou ajudar alguém para alcançar o reino dos céus, ou para ser, eu vou fazer o bem a alguém porque eu vou ser retribuído depois. Não, para ele, eu sou moral pela razão que eu tenho do sentido que é ser moral. Então isso daí é muito importante e vem dessa filosofia de Kant. Então a moral está fundamentada no respeito às pessoas como fim em si mesmas, não como fim de conseguir algo. Eu sou moralmente, eu ajo moralmente fazendo bem, não porque isso vai me retribuir, mas por causa, isso é interessante, porque a gente vê uma pessoa faz o bem para ser filmada, ou para dizer a todos que fez. Então, nessa explanação que ele faz, do entendimento da moral como razão, ela tem que ser um bem maior. A razão prática é a busca de estabelecer o uso da razão não baseada na intuição sensível, nem na experiência. Então, ela não está baseada nos meus sentimentos, nas experiências que eu tive. Está na subjetividade, dentro de si, porém como um dever universal. Então eu faço bem não porque eu tive experiências que tocaram meu coração ou porque eu sou sensível a isso. Não, porque é um bem racional, subjetivo, que está dentro de mim, mas que me leva a um dever universal. O dever moral não é externo, não é cultural, social. Eu não tenho que ter aprendido pela religião, tem que ter aprendido pela cultura, mas ele é alcançado internamente pelo sujeito. Então, de linha geral, a ética para Kant é um dever universal, ou um termo que aqui ainda não apareceu, um imperativo categórico. É uma categoria que impera sobre qualquer ser humano, porque tem valores que são, os valores para eles são universais, os valores verdadeiros. E na questão nós temos o enunciado, nós lemos lá sobre aquilo que é os princípios práticos subjetivos e os princípios objetivos. Então, a concepção ética
presente no texto defende o quê? Então, igual eu disse aqui, aí nós temos que basear no texto que está dentro da crítica da razão prática e que diz respeito a esse entendimento sobre ética de Kant, que quando eu fico interpretando se uma ação minha é verdadeira só pela vontade minha, então esses princípios práticos não diz respeito àquilo que é realmente o que é objetivo na ação. O objetivo na ação, ele está ligado a todos, não é só uma vontade por si só, mas é uma vontade que está em mim e que ela é universalizada, né? Então nós temos aí a universalidade do dever, o dever de ser bom, ele é universal, independente da cultura, o ser bom não é algo que também é estimulado por ser recompensado posteriormente, né? E nós temos a alternativa que é a letra A, por quê? Porque a razão prática, ao legislar sobre a vontade, que a questão da ética é algo racional e não pela vontade, eu não faço bem pela vontade, mas porque racionalmente, por meio do imperativo categórico, eu cria a sua própria realidade, construída pelas ações. Então, as ações que eu faço de bem, elas estão racionalmente ligadas a esses valores universal. Então, eu sou ético pelo dever de fazer o bem, independente da cultura, da pressão externa, mas pelo bem em si. É um valor universal que foge dos sentimentos. Então, não é os sentimentos que determinam. Aí nós temos depois as outras alternativas, que é bom a gente passar para perceber por que que não são elas. Na letra B, nós temos a maximização da utilidade, é maximizar, aumentar a utilidade. Você viu que nós comentamos que a filosofia de Kant, ela contrapõe a esse utilitarismo, né? Você aumentar a utilidade, você faz um bem porque você quer cada vez mais ser útil. Não, você faz o bem pelo valor que ele é, e não por ser útil a algo, ou para recompensar alguém, ou recompensar você. Então, esta daqui é contrária a essa. Mas se a gente tem que saber a filosofia de Kant para perceber que ele contrapõe a sua ideia de a ética é universal, os valores são universais, em contraposição a essa utilidade que era da época, né? Muito propagada. A letra C, aprovação pelos sentimentos? Não, porque o dever, a ética, o agir moral, ele é racional. Então a ética segue princípios racionais, não dos sentidos dos sentimentos. A identificação da justa medida, isso daqui é até uma expressão de Aristóteles, né? Você ter o meio termo aí, nem ser bom demais, nem ser mal demais, ter um equilíbrio, né? Mas não, é uma razão prática como dever, é um imperativo categórico, não uma justa medida. Então ele é absoluto, no sentido de que eu sempre sou chamado a fazer o bem, a viver o valor pela universalidade que ele é, sem mais, sem menos. E a última, obediência à determinação divina, não, aqui nós estamos no contexto iluminista, e Kant é iluminista, a razão que rege o homem, então tem toda essa questão do homem, o sujeito subjetivo, não é uma religião que determina as suas vontades, ele não obedece à vontade divina para fazer o bem, não. Ele obedece à razão, ele é racional. Ele segue o imperativo categórico, que é o dever pela universalidade que está baseado na razão. Então vocês veem que tem muitos termos, essa é uma filosofia moderna, então de século XVIII, e que realmente nos conduz a pensar aí em linhas gerais, e principalmente é bom quem está estudando, preparando para o Enem, se quer aprofundar um pouco mais, aprofundar é ter essas 10 linhas gerais. Claro que o Enem não vai te exigir mais do que se propõe a entender essas linhas gerais das obras, principalmente essas 3 obras que sempre aparecem,
que são as três temáticas dentro dessas três disciplinas, a filosofia de Kant, a teoria do conhecimento, a ética e a estética. Então, você sabendo isso, movido por essas linhas gerais, você vai conseguir dominar qualquer uma dessas questões de Kant. Bons estudos, boa preparação, continue estudando para o Enem e até a nossa próxima aula.